em Mateus 23, por favor. Vamos dar uma breve passeada pela palavra do Senhor. Desde o início, o Senhor tem nos trazido a necessidade de nós nos aproximarmos dele. O Senhor me lembrou novamente agora na oração da necessidade de nós pedirmos ao Senhor para que não permita que o inimigo roube aquilo que ele tem semeado nos nossos corações em sua santa palavra. Ao mesmo tempo, o conflito natural, porque nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza divina e a natureza humana. Somos filhos do primeiro Adão, mas do segundo que nos restituiu. Ao recebermos como Senhor e Salvador, cumprir a ordenança, descer as águas, nós tornamos filhos do Senhor. E a todo tempo o mundo tenta nos enganar, tenta nos oprimir, com sofismas que são meias verdades, ou aquilo que parece uma verdade, mas na essência é uma mentira. E muitas vezes nós nos colocamos em situações onde acabamos fazendo aquilo que é mais cômodo, fazemos o que é mais fácil. Às vezes fazemos coisas até que nos agradam, mas nem sempre da forma como o Senhor queria. E o Senhor trouxe algo para a nossa noite que é para a nossa própria correção e para mim mesmo. E quando eu vi, falei, meu Deus do céu, por que falar isso? Só que Deus ele vem seguindo por esse caminho. A necessidade de se aproximar dele, a necessidade de chegar perto dele, a necessidade de reconhecer que ele é o único. É o único. Nós temos que lembrar, até mesmo como o mundo fala. Normalmente o mundo, quando aponta para Deus, ele fala aquele lá de cima, ou ainda os letrados falam o Criador. Vamos pegar a palavra desses letrados? O Criador. Como estão dizendo, ele criou, tudo provém dele, até mesmo o inimigo das nossas almas. E pensando nisso, nós somos levados pelo engano quantas vezes, e eu volto lá no Velho Testamento, quando criaram um bezerro de ouro, porque precisavam ver a um Deus que eles pudessem adorar. Só que como a irmã falou, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E isso é o crer no Senhor. Crer que apesar de nós não o vermos, nós sentimos o teu toque, sentimos a sua visitação, sentimos o seu agir, vemos o seu agir. Só que Satanás a todo tempo coloca-nos diante de escolhas fáceis, escolhas que sejam caminhos mais curtos, e muitas vezes estamos adorando falsos deuses, como a própria Regina falou aqui hoje, e não combinei nada com ela. E cada um de nós pode fazer isso, seja buscando outros deuses que são apresentados, seja adorando coisas, seja até mesmo adorando pessoas. Quantos não são aqueles que, como eu vi hoje de manhã, o Neymar, muitos colocam um jogador de futebol no pedestal para poder observar, poder adorar. Outros podem colocar crianças, podem colocar animais, podem colocar carros, podem colocar N coisas. E quando nós percebemos, estamos tirando o foco da adoração que pertence ao Senhor. Vamos começar lendo esse trecho, porque se for aqui eu vou embora. E o Senhor está falando muita coisa no meu ouvido aqui. Então falou Jesus às multidões, a partir do versículo 1, desculpem, e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. O Senhor mesmo fala para nós trocarmos o fardo com Ele, porque o fardo dele é leve. O mundo nos ensina em modas, em jeitos, em situações para que nós façamos, aparentemente parece fácil. Só que nós esquecemos de uma coisa. Quando uma
pessoa, muitas vezes, ela está com o coração tão endurecido, e você falar de Jesus para ela dá ainda desculpas, mas tem uma que eu posso chamar até de, eu até brinco, Ultra Master Blaster Full Power, é top. E fala, eu tenho direito ao livre-arbítrio. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Quando a pessoa faz isso, sem perceber, ela é irreverente, mas não com aquele que está falando, mas com o Senhor. Só que a pessoa esquece de um detalhe. E nesse ponto eu quero levar. Vamos desdobrar a palavra? Livre-arbítrio. Arbítrio é uma escolha. Só que nenhum de nós, nem eu, nem minha esposa, nenhum de vocês, temos realmente uma livre escolha. O que seria uma livre escolha se ela não gerasse consequências? Toda escolha que eu faço, ela vai gerar uma consequência. Se eu descer aqui, gera uma consequência. Se eu manter aqui, eu gero outra. Se eu sentar lá, gera outra. Só que nesse ponto, que o inimigo das nossas almas nos engana. Porque ele vira para mim e para você, ensina, você tem direito ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe, mas nem eu nem você temos direito a ele. Nem nós. Porque nenhuma escolha nossa é livre. E nesse ponto que entra o engano. Porque ele faz de tal forma que ele cega a consequência daquilo que você escolhe. Um dia eu escolhi vir para Cristo. Eu tinha uma série de coisas que eu fazia errado. Eu dou glória a Deus que Ele continua operando na minha vida, continua trabalhando, continua fazendo, porque eu tenho muito a ser transformado na minha vida. Eu tenho plena concepção disso e dependo e preciso completamente dEle. Mas, um dia eu tive que virar para Ele, Jesus, eu entendi a Tua palavra. Quando o Senhor disse que o Senhor estava à porta, o Senhor estava batendo e queria entrar. Apocalipse 3:20. Só que quando eu entendi naquela palavra, eu não apenas abri a porta. Eu falei, Jesus, minha casa é pequena, ela tem, hoje, né? Ela tem só uma porta, né, irmão? Mas aqui está a sala, a cozinha que é curtinha, é cozinha de apartamento. Mas vem cá, vamos passear. Esse aqui é o quarto do neném que está com o senhor ainda. No tempo certo você vai mandar. Aqui está o banheiro que todos usaram, ali está a suíte. Aonde eu quero chegar com isso? A necessidade de nós entregarmos todas as áreas da nossa vida para Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Por um detalhe, é muito comum. E vamos pegar uma casa tradicional, maior que a que eu moro. Não estou reclamando não, que foi Jesus que deu, foi Ele que preparou, e é uma casa maravilhosa e abençoada. Louvo a Deus por isso. Vamos pegar uma casa maior um pouco. Normalmente tem uma porta para entrar pela cozinha e outra pela sala. Perfeito. Aí quando é uma pessoa que você está conhecendo, você entra com ela na cozinha. Você às vezes pede para ela sentar na mesa, tomar um café, sossegado, e ali vocês vão conversando de diversos assuntos. Às vezes, quando está um pouco mais à vontade, leva para a sala. Isso fala da nossa vida. Quantas não são as vezes em que nós temos pessoas que entram no nosso quintal, entram na nossa casa, mas nós não levamos para conhecer o banheiro se ele pedir, não levamos os quartos para conhecer. Isso fala completamente da nossa vida, porque muitas vezes nós permitimos que Jesus ele entre na garagem da nossa casa. Jesus, entra na minha casa. A porta da casa está na garagem. Aí Jesus entra na garagem, limpa aquela sujeira do cachorro que está ali, a do gato também. Às vezes para tirar o carro daqui para lá. Às vezes ele prepara, tira o carro, coloca outro melhor, glória a Deus por isso. E fica aquela garagem linda e maravilhosa. Ele prepara o corredor limpo, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Aí você, no segundo momento, deixa ele entrar na cozinha. Ele olha a cozinha, nossa, que cozinha limpa, porque normalmente é a mulher que cuida, né? O homem, quando cuida dessas coisas, misericórdia. É aquela cozinha limpa, maravilhosa, ajeitada. Aquela sala ajeitada depois do sábado, porque na semana não dá tempo para ninguém, todo mundo correndo trabalhando. Só que aí vem aquela situação das nossas vidas. E aquele quarto fechado, que às vezes está fechado até com cadeado, o quarto da nossa vida, e que lá dentro, eu
tiro por mim que antes eu tinha feito isso, bem no início, quando eu estava na decisão de falar, por que entregar a vida para Jesus? Eu ficava pensando, não, eu posso até entregar, só que aquele quarto que está ali, ó, que está trancado com cadeado, eu já tranquei com o cadeado porque eu não quero entrar naquele quarto, não quero que ninguém entre, porque ali tem coisas que eu guardei lá dentro que me magoam, que me chateiam, e eu prometi que eu nunca mais ia entrar naquele quarto. Nunca mais. Eu não quero que ninguém veja aquelas coisas. Só que um pequeno porém. Jesus conhece o meu pensamento, conhece o seu. Ele é criador, como nós falamos no início. Ele conhece você desde antes da fundação do mundo, desde antes de estar no ventre da sua mãe. Ele sabe as tuas necessidades, sabe as tuas lutas, sabe o que você precisa, sabe o que fazemos de certo e de errado. Só que quando ele entra, eu imagino essa situação porque a própria palavra fala, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu imagino uma mansidão tão maravilhosa do Senhor, ele realmente é manso, é doce, vou falar. Ele só vai entrar nos quartos se nós permitirmos. O irmão está fugindo da palavra, já volto para ela. E justamente com esse agir, muitas vezes nós nos achegamos a Cristo, permitimos que ele entre, já passando pela garagem, passando pelo corredor, passando pela cozinha, passando pela sala. Não deixamos ele ir até o fundo, porque ele vai ver aquele quarto fechado. Quando muito fala assim, o banheiro está aqui, fica à vontade, fica à vontade de estar no banheiro, usa, está limpinho, está cheiroso, está top. Aí nós começamos a caminhar, começamos a receber a palavra do Senhor. Ele vai operando, ele vai acalmando nosso coração, ele vai fazendo N coisas. Ao mesmo tempo que a palavra não volta vazia, ela vai entrando, vai fazendo morada. Ela vai primeiro acalmando as aflições. É aquele dia onde o Senhor chega para mim e para você. E nós vamos falar, meu Deus do céu, mas eu fui naquele lugar, parecia que aquela pessoa conhecia a minha vida. E ninguém te conhece. Tá bom, só o Senhor. Vai chamar a tua atenção. E você sai muitas vezes de uma situação como essa e fala, nossa, que gostoso, eu ouvi o que eu precisava ouvir. Aí você vem uma segunda, vem uma terceira, vem uma quarta, a coisa vem estreitando, vem afunilando. Mas por quê? Porque a própria palavra mostrando o que eu e você temos de errado, aquilo que nós precisamos consertar. Só que aí está o ponto, onde eu entro nesse trecho da palavra. Eu vou continuando. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam, em primeiro lugar, os banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O que eu estou dizendo aqui? Estávamos falando de um personagem fictício que se aplica a qualquer um de nós, ou se aplicou a qualquer um de nós. Prefiro dizer que se aplica, porque enquanto o Senhor não nos recolher, a obra não está completa na nossa vida. E vai estreitando esse corredor, a palavra começa a nos confrontar, começa a nos mostrar o que devemos e o que não devemos fazer. E nesse momento, nós temos uma escolha posta diante de nós. Nos rendermos completamente a Jesus, para que Ele possa operar completamente. Para Jesus, está aqui o quarto, naquele quarto que eu pensei que podia esconder do Senhor, mas eu sei que o Senhor já sabia. Nessa altura eu consigo até imaginar a cara de Jesus naquela risadinha de canto. Só faltava falar, sabe de nada, inocente, né? E ele vai lá e continua a obra dele, para a glória de Deus. Mas temos a outra escolha, por isso que eu falei do livre-arbítrio. Toda escolha gera uma consequência. Até mesmo o simples ato de nos calarmos. Muitas pessoas poderiam falar assim, eu vou ficar quieto, não vou escolher nada. Eu acho que ninguém mais além de mim aqui, não sei, irmão, opera com o direito. Porque só apenas no direito que quando você se cala, você realmente não falou nada. Só que no dia a dia, esquecendo o direito,
o ato de se calar é como se disséssemos não. Irmão, você está enganado, pastor, você está enganado. Não estou. Seja o seu falar sim ou não. Não tem meio termo, não tem eu acho, não tem talvez. No reino dos céus é ou não é. O calar. Mas vamos simplificar isso. Eu mexi. Situação anterior. Voltei para lá. Decidi trazer de volta. Só que, e se quando eu estava no primeiro momento eu falasse, não vou fazer nada. Eu aqui quietinho assim, falado. Poderia estar falando nada, mas a mesma coisa que eu dissesse, eu não vou fazer, eu não vou colocar de volta, eu não vou mexer. Pois é dessa mesma forma, essa mesma leitura que o Senhor tem de mim e de você. Ou seja, não existe ficar quieto, não existe vou deixar para depois, não existe eu acho. O reino dos céus é seja o seu falar sim ou não. Aí a parte B continua, porque o que fugir disto é de procedência do maligno. Ou seja, a todo tempo o Senhor coloca diante de nós uma escolha. Nós temos que escolher, até mesmo se calar. É onde eu entro nesse ponto. A primeira escolha poderia ter sido render-se a Jesus para que Ele possa operar completamente uma obra nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. E é verdade. Ou poderíamos fazer a outra escolha. Falar, amém, Jesus. Eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou me achegando, eu vou assistindo, eu vou fazendo, vou deixando o Senhor trabalhar na minha vida. Glória a Deus por isso. Só que quando nós tomamos esse caminho, sem percebermos, nós seguimos o caminho destes fariseus. Você fala, por quê? Porque uma própria palavra deixa bem claro. A respeito de fazer o que era necessário para que as pessoas vissem, eles faziam. Eles conheciam a lei todinha de cor e salteado. Eles faziam para que as pessoas vissem. Aliás, tinham prazer em fazer para que as pessoas vissem. Quantos não são hoje em dia que falam, olha, estou fazendo aqui o bem, estou fazendo caridade, estou ali ajudando o outro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha, estou levando comida para o necessitado, eu estou aqui levando o velhinho, atravessando a rua, tudo isso é maravilhoso, deve ser feito, é muito bom, e o próprio Senhor ensina isso, a necessidade de amarmos o próximo. Só que aí eu lanço uma pergunta. Em relação a essa pessoa exemplificada, e em relação a esse fariseu, o que nós poderíamos falar do coração deles? Nós nada. Porque o coração, assim como a mente, é um lugar onde apenas o Senhor caminha. Só Ele sabe o que há ali dentro. E é nesse ponto que eu quero levar. Porque quando nós percebermos, nós chegamos naquele momento da escolha, direita ou esquerda. Deixar Jesus operar completamente na minha vida, ou deixar Ele ir trabalhando, nesse momento de escolha, porque é uma escolha realmente, sem percebermos, nós podemos nos render completamente ao Senhor, para que Ele possa fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, ou nós podemos, pura e simplesmente, sem percebermos, deixarmos que o nosso coração se endureça. E aquele ponto onde muitas vezes nós começamos a olhar para as situações do mundo e, como eu mesmo já fiz, porque Deus deixa acontecer tanta coisa ruim no mundo, mas porque Deus está sendo tão ruim com aquela pessoa do lado de lá, mas porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque isso, porque aquilo. Só que nós esquecemos do principal. De uma forma geral, aqueles que conduzem igrejas não gostam de falar do termo causa e efeito. Prefere-se o termo semeadura e colheita, apesar do princípio ser parecido, mas normalmente não gostam de falar porque lembra o monismo. Só que eu vou trazer esse termo aqui justamente para que fique claro o princípio.
Causa e efeito. Toda escolha que eu fizer vai gerar uma consequência. Aquilo que eu plantar, certamente vou colher, como disse o apóstolo Paulo. Eu sempre trago um exemplo típico. Aquele pé de milho maravilhoso que todos nós gostamos, ou pelo menos gosto muito de milho, seja cozido, seja assado, do jeito que for. Só que aquele pé maravilhoso que está ali, muitas vezes nós esquecemos que ele nasceu fruto de uma semente. Um pé de espiga ele tem de 45 a 60 espigas em média, alguns podem chegar até 70. Cada espiga de milho de 600 a 800 grãos. Pés muito bonitos podem chegar próximo aos 1000. Perfeito. Fruto de uma semente. É onde entra aquele ponto que popularmente é dito: quem planta vento, colhe tempestade. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque a colheita, ela nunca é igual à semeadura, ela é sempre muito maior. E é nesse mesmo ponto, quando eu volto lá no momento da escolha, entregar-me completamente a Jesus para que Ele possa operar a obra dele, ou apenas deixá-lo operar conforme eu quero. Senhor, você vai entrar na minha casa e você vai mexer só nessa parte da casa, porque para mim aqui está bom. O resto eu sei fazer, o resto eu faço do meu jeito. Só que quando fazemos essa escolha, sem percebermos, estamos a cada vez mais endurecendo nosso coração, estamos nos tornando mais frios quanto às coisas de Deus, tornamos-nos mais críticos em relação àquilo que o mundo coloca. Ah, mas por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Simples. O homem, infelizmente, faz caminhos enganosos, escolhe escolhas erradas, só que a primeira coisa que ele faz, porque ele é filho de Adão, por isso que eu falei no início, ele vira: Senhor, é culpa da mulher que me deste. Ou seja, tudo que acontece de bom, eu fiz, como o fariseu está aqui. Ele quer aparecer fazendo as coisas. Ó, eu estou fazendo, eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou do bem. Só que quando acontece algo de errado, é culpa do seu Deus. Ó, ele deixou fazer, ele deixou acontecer. Ou seja, nós continuamos falando para o Senhor: é culpa da mulher que me deste, Senhor. O que estamos fazendo quando agimos dessa forma? Estamos tirando uma culpa que é minha e que é sua, sem percebermos, e colocando na mão daquele que culpa nenhuma tem. E com isso, a cada dia que passa, nosso coração se endurecendo mais e mais e mais e mais. Só que aí eu paro e penso: qual de nós poderia aqui chegar e dizer que vai acordar no dia de amanhã? Nenhum de nós. Pode acontecer daqui a 5 minutos eu ia sentar aqui e a luz falecer. Porque tudo pertence ao Senhor. O tempo, o fôlego de vida, o nosso nos dispor ou não dispor, tudo pertence ao Senhor. Que Ele faz um convite para mim e para você. A escolha que nós devemos fazer. Só que essa escolha somos nós que devemos fazer. Se vamos caminhar com o Senhor ou não, se vamos nos entregar completamente ou não, se vamos deixar de adorar outros deuses ou não, ou coisas ou não, ou se vamos agir com sinceridade. Porque quando o Senhor nos fala de fariseu, literalmente, Ele vira para mim e para você e fala: filho, seja sincero. Eu sei o que tem no seu coração, eu sei o que tem na sua mente. Antes de você dar o passo, eu sei para que lado você vai, mas ao menos fala para mim se você está mentindo, se você está se enganando, ou ainda, se você está querendo fazer outra coisa que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. É o mesmo Senhor que fala: eis que estou à porta e bato. Satanás é aquele que vem, arrebenta, mete o pé. O Senhor não. Ele chega com uma voz calma, tranquila, mansa, mas no intuito do quê? De abraçar o filho amado, de abraçar aquele que está doente, de abraçar aquele que está aflito, de abraçar aquele que está necessitado, para que ele possa derramar da paz dele, para que ele possa instruir. Mas também, e ao outro lado, a Bíblia, ela tem 836 promessas entre o Velho e o Novo Testamento.
Essas 836 são quase 3 por dia, né? Quase 3 por dia. Para nós vivermos. Ou seja, o Senhor tem um alvo para nós a todo dia. Ele nos abençoa todo dia com fôlego de vida. Ele nos abençoa com o pão na nossa mesa. Ele nos abençoa nos livrando do homem mau, da bala perdida. Só que, por que eu falei das promessas e por que eu estou falando do livramento? Para que nós possamos entender uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, clamamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Deve continuar mesmo, porque só Ele para ter misericórdia. Só que, uma pergunta que eu deixo é: nós vamos buscar viver apenas pela misericórdia do Senhor ou sermos abençoados? Qual a diferença, irmão? O Senhor supre a tua necessidade, supre aquilo que você precisa, não deixa faltar nada. Isso é suprir. É viver pela misericórdia, suprir aquilo que você tem como essencial. Só que o Senhor também promete que os nossos celeiros transbordarão. Quando temos para abençoar, quando temos para ajudar, quando temos para sustentar. Só que eu não estou falando apenas de bênçãos terrenas, mas principalmente as bênçãos espirituais. Essas estão reservadas para aquele que é sincero com o Senhor. Ele sabe tudo a respeito de você. Só que ele espera uma coisa de você: que nós confessemos, que nós sejamos justos, que nós falemos de nossas aflições, que nós falemos de nossas dificuldades. Muitas vezes até mesmo a dificuldade de nos rendermos. Fala: Senhor, mas eu não consigo, Senhor. Eu não estou entendendo do porquê de me render ao Senhor. Se o Senhor pode fazer tudo do jeito que o Senhor quiser. Pelo simples fato de que Ele quer aquilo que Ele dá para você. O amor dele. Que você busque do amor dele. Para que Ele possa operar da mesma forma que um pai opera com um filho. Que uma mãe opera com um filho e com uma filha. Dessa mesma forma, Ele não espera outra postura, Ele espera apenas que nós realmente nos entreguemos por completo, mas não porque outros estão vendo. Até porque, eu pego o exemplo da Regi mesmo, como ela mesma falou: ninguém me coagiu, ninguém está me forçando a nada. Mas por quê? Porque ela entendeu. É a postura de quem entendeu: Senhor, eu sei que Tu me amas, e se Tu me amas, eu quero Teu amor. Essa postura, não porque vou fazer para outros verem, mas eu vou fazer porque o Senhor me quer, o Senhor tem algo para mim, o Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor tem um chamado para mim, o Senhor tem uma vida abençoada para mim, e não apenas viver pela misericórdia. É isso que o Senhor quer para nós, é isso que o Senhor espera de nós, essa movimentação, para que nós não venhamos agir como pessoas que sabem tudo o que tem que ser feito, aonde está, o que fazer, o que não fazer, mas Ele quer um coração quebrantado, um coração que realmente esteja disposto a falar: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim de promessa, mas Senhor, mesmo que Tu não me abençoes, eu quero o Senhor, porque o Senhor é a maior bênção que qualquer um de nós pode ter na sua vida. Essa é a bênção que nós devemos procurar. Eu vou fechar por aqui, para que nós devemos pensar em relação a que escolha que nós devemos fazer. Eu fiz uma escolha um dia. E o Senhor vem fazendo. Eu vou colocar um louvor. Chama-se Mais de Ti. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual a sua luta, aquilo que você realmente tem, que te prende muitas vezes, não você chegar ao Senhor e conversar com Ele, ou às vezes até mesmo de falar: Senhor, por que isso acontece tal coisa? Eu te convido a esquecer tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, toda a tristeza, toda a mágoa, e apenas pedir uma coisa: Senhor, eu quero mais, muito mais de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome.
Fique de pé em nome de Jesus.